Ah, não, não, mira, já tenho. Está cá. Agora. Ya tiene. Bueno, ¿qué piensas disso? ¿Qué pienso de eso? Me quedé pensando mucho como en esa relación entre memoria y olvido, porque digamos con esto de museología social que hablábamos antes, si las comunidades que han vivido en conflicto construyen escenarios y espacios que evoquen a la memoria de lo que pasó, también lo hacen como un ejercicio de olvidar lo que pasó, tal vez no de olvidarlo en el estricto sentido de la palabra, pero sí de sanarlo. Entonces estaba reflexionando en eso. Sim. Que isso é uma impossibilidade prática, a memória total. Sempre haremos uma eleição, uma seleção. A memória necessariamente tem um componente político, necessariamente, porque é sempre uma seleção. Não posso recordar de tudo, não posso ter a memória de tudo, de todas as coisas. Então, sempre será. O que pensas, Álvaro? Me parece interesante como la construcción distinta de matrimonio y patrimonio, no lo había pensado, en que siempre se ve desde una posición patriarcal, de que es una herencia y el matrimonio es como una obligación en un contrato. Y el tema también de que cómo se está olvidando el poder en las instituciones. E você? No, estaba pensando que pareció muy innovador el término de patrimonio. Innovador. Pensaba en Fratelli cuando hablaba del prefijo fra. Pero sin duda se habla del patrimonio sin deconstruirlo como lo dijo usted en la clase, ¿no? Sin entenderlo, digamos, de una manera crítica. E você, André? Mira sua obra. Yo estaba pensando más en lo último, en el que uno tiene siempre la perspectiva de que los museos son lugares de memoria, más que todo. Entonces que en realidad uno no alcanza a dimensionar, pues uno siempre escucha que dicen como hay como un adagio de el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla. Entonces estaba pensando en el papel que cumple la memoria, tanto en la perpetuación como en el cambio de las estructuras del poder dominante, y lo que puede incidir, algo como un museo que de pronto uno no le da la importancia que merece, puede incidir muchísimo en un cambio más estructural como de la sociedad. Me expresión un poco cuál es el papel de las personas que no sé, en mi caso, de artista, si yo voy y pongo las cosas o las hago, o digamos en qué punto estoy, digamos, haciéndolo, si voy a estar en este patrimonio, digamos así, si me gustaría ubicarme ahí, ¿cómo puedo hacerlo también desde mi práctica? Si yo hago memoria o si colaboro a hacer memoria con nosotros, pues me pone a cuestionarme mi posición ante eso. Sim. Isso é um tema importantíssimo porque, mira, é impossível que uno haga arte sem memória. Porque é impossível também que uno haga ciência sem memória. Porque hacer ciência e hacer arte sem memória é produzir repetição. Ou seja, a memória é que nos dá a garantia da novidade. É uma coisa curiosa. Nós pensamos que a memória é passado, mas não é passado nunca. A memória é presente.
La memoria es la posibilidad de la novedad. Si uno no tiene memoria, repite, siempre. Pero si uno tiene memoria total, también repite. Entonces, es el juego entre memórias y ouvido que produz a criação. Eu tenho necessidade de mirar a arte e pensar, bueno, isso ha sido hecho, outro artista ha produzido isso, então vou fazer uma outra coisa para que eu haga uma novidade científica. No campo da arqueologia, eu tenho que saber outras coisas, senão sempre se hará repetição. E para os movimentos sociais, essa combinação é muito importante. Porque os movimentos sociais, muitas vezes, produzem resistência. Estão fazendo resistência a uma forma imposta de poder. Então, fazem resistência. Pero muitas vezes, alguns movimentos sociais não han dado atenção à sua própria memória. Não han trabalhado sua própria memória. Se passa como se o tema da memória não fosse importante. Então, muitas vezes, os movimentos sociais han repetido erros. Han repetido, porque não han dado atenção à sua memória. Pero, é verdade, estou falando de um modo general. Pero é claro que há movimentos sociais que dão atenção à memória. E hoje, eu penso que é um desafio para os movimentos sociais dar atenção à memória e, incluso, utilizar os museus para os próprios movimentos sociais, a favor de los movimentos sociais. Muitas experiências seguem nesta direção. Eu trago acá um conjunto de experiências que vou mostrar para vocês. Não conosco todas as experiências de Colômbia, conosco uma ou outra, mas eu tenho a certeza que há em Colômbia muitas experiências onde os movimentos sociais han utilizado os museus para hacer coisas. Han se dado conta de que os museus são importantes. Me gusta dizer que é necessário fazer uma antropofagia de los museus. Me gusta dizer que é necessário devorar, se diz? Devorar os museus e fazer deles uma outra coisa. Então, os museus, para nós outros latino-americanos, os museus são uma produção europeia. Han venido com os colonizadores, sim, han chegado acá, né, com os espanhóis, com os portugueses, franceses, etc., e outros tantos. São uma produção europeia, são um fenômeno europeu, são um fenômeno de la colonização. E agora, é possível decolonizar os museus? É possível produzir uma descolonização do pensamento museológico? Eu digo que sim. É possível. É possível decolonizar ou descolonizar os museus e também o pensamento museológico. Pero para isso é necessário que uno haga
una antropofagia, que uno haga una devoración de los museos, sin miedo. No se puede tener miedo de los museos. Si uno tiene miedo de los museos, no puede hacer antropofagia. No puede. Somente los, como se dice, los corajosos. ¿Coraje? ¿Ser qué? Sí, coraje. Sí. Somente los valientes, ¿no?, tienen posibilidad de hacer la devoración. ¿Sí? ¿Cómo? Corajudo, dicen los Corajudos, sí. Corajudos. Colombia valiente. Valientes, sí. Tienen la posibilidad de hacer la devoración. Y haciendo la devoración, puede hacer otra cosa de los museos. Entonces es eso. Podemos devorar los museos, antropofagizar los museos y hacer de los museos una cosa que sea de nuestro interés, una cosa que sirva a nosotros, que sirva a nuestros intereses realmente. É isso que se passa com o Museu del Vidrio. É isso que se passa com o Museu de Maré, em Rio de Janeiro. É isso que se passa com os museus indígenas, com os museus de los palenqueros e outros tantos museus. Perdão. Ibas a hablar. Con esto último, digamos que queda un poco más claro. Siempre me ha parecido, siempre no, sobre todo este último año, por supuesto, en la cruzada de la especialización, porque ha habido varios módulos, muchos módulos, en donde hay un énfasis en el componente social de los museos, ¿sí?, como no debería ser de otra manera. Y de alguna manera, escuchando todas estas reflexiones maravillosas que nos traes y tal, pienso como en esa responsabilidad que tienen los museos, que a veces lo asumimos cuando uno le imprime este carácter que además es como la posibilidad de reconocer casi epistemológicamente por qué hacemos como compromisos sociales a través de la apuesta museológica o de las instituciones culturales en general. Y es como si los museos, digamos que definitivamente fueran como instituciones, todas ellas contestatarias, todas. Y hay una, digamos que a mí me genera eso de alguna manera una preocupación, y es porque no he podido todavía establecer algunos elementos que permitan que el museo sea un espacio neutral. ¿Sí? Entonces, a la luz de toda esta, digamos que, de toda esta epistemología, de esta revisión epistemológica más bien, es como una ratificación de lo que he venido pensando todo este año, y es uno, para poder hacer una tarea importante en términos de lo social, desde los museos, desde las instituciones culturales, es como si se planteara uno en un escenario, un permanente escenario de contestación, ¿sí?, ser contestatario, para poder, o más bien, como validando todas estas ideas que nos presentas y eso, y generar ese estigma frente a los museos es lo que yo creo que ha hecho que en países como el nuestro los museos sean como esos escenarios a los que los que están en el poder le temen, a los que la gente todavía, de los que la gente todavía toma cierta distancia y no se produce esa antropofagia. O sea, todavía son escenarios muy distantes por esa connotación, como esa connotación de disrupción, de ser contestatarios, de oponerse, de hacer frente a. Y yo quisiera realmente poder verlos de otra manera. O sea, me identifico con ello porque, pues digamos que de alguna manera ha sido toda mi vida mi postura política, ideológica, cultural, pero yo quisiera verlos como en un terreno más neutral, para poder generar más aproximaciones, que la concurrencia no sea tan compleja,
¿sí? O sea, que la convergencia de las ciudadanías, de los diferentes grupos sociales, independientemente de que se agrupen en torno a una idea contestataria y tal, sino que los ciudadanos del común, Sí. aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de reflexiones, quizás porque su educación es básica, porque sus aproximaciones culturales son limitadas, porque sus accesos a la cultura son precarios, que tengan las puertas abiertas, pero el escenario en general del museo y de las instituciones culturales siento que a veces, y un poco amparados en toda esta maravilla, distancia, o sea, son como que generan son los generadores de algunas barreras, ¿sí? Porque a veces casi que hay que estar de acuerdo con unas ideas para poder reconocer algo que me represente en el museo. Sí. Y eso es como una gran inquietud que he tenido a lo largo de este año, y es, bueno, cómo atraigo, cómo genero escenarios neutrales de los museos con todo y esto, que son la representación de todo esto. Sí. Es una cuestión difícil, porque como los museos también son espacios de representación, hay siempre que se comprender que la representación es una opción, o sea, uno hace una, uno decide hacer eso o eso. La cuestión, bueno, sí, ahora sí. La cuestión es que puede, mesmo quando um museu toma uma decisão e hace uma coisa, hace uma exposição de um assunto, seja ele o que seja. A questão é se é possível, e eu penso que sim, apresentar a clave por onde se ha seguido. O que passa é que, frequentemente, as claves são escondidas. As claves que nos permitiriam, né, fazer uma leitura do museu a nosso modo são escondidas, são ocultadas. São ocultadas, isso. Então, a questão é, o Museu Nacional, seja ele de Brasil, seja ele de Colômbia, toma uma decisão, hace uma exposição sobre um tema conflituoso. O repto é apresentar as claves. Seguimos por esse caminho, hicimos isso, 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 isso. Porque, apresentando as claves, se pode permitir uma desconstrução ideológica. ¿Sí? Então, eu não creio que seja possível uma instituição completamente neutral. Não creio que seja assim. Pero creio que seja possível uma instituição reconciliadora, para usar um termo de Colômbia. Creio que seja possível uma instituição que não produz pelea, pero que produz compreensão, produz reconciliação, pero habla la verdad. La verdad mira de um ponto de vista, isso é a clave. Estou falando isso desde este ponto de vista. A clave está cá. Sim, isso eu creio que seja possível. Sim, seja possível fazer assim. Né? E mira, não é a busca del neutral de um ponto de vista ideológico que seria falso. Não. É a busca de uma compreensão ampliada das coisas. Isso eu creio que seja possível. Né? Pero é necessário que se compreenda que há poder, há memória, há resistência e há ouvido. Isso eu creio que seja possível.
Aí uma outra coisa, Andréa, mais uma vez, vamos fazer uma cosita. Democratização do acesso a los museus. Uma linha. Não. Democratização do acesso a los museus. Eu penso que são temas que podem conviver, podem ser combinados entre si. Democratização do acesso a los museus. André, não se quede não se quede assim. Não. Sim. Não é elegante. Se quede acá, pronto. Sim. Puedes sentar e escrever. Sim, isso. Agora sim. Elegante, sim. E, então, democratização do acesso aos museus e democratização da ferramenta museu. São coisas distintas. Sim? Então, uma coisa é democratizar o acesso ao museu que existe, que está lá. Isso é importante, é importantíssimo, mas não é tudo. Há outro repto que é fazer a democratização da ferramenta museu. Ou seja, para nós outros que somos, para você que é periodista e para a prof de literatura, é necessário que se haga uma alfabetização museal. Você diz? É necessário a produção de uma literacia museal. É necessário um aprendizado para ser museus. Isso é necessário. É como se eu tenho uma esfera, pero não sei escrever. Pero eu tenho necessidade, puedo aprender a escrever com os museus. Isso é possível. É uma alfabetização. É uma literacia museal. Isso é possível. Então, são duas coisas que se complementam. Democratização do acesso aos museus, democratizar o acesso que existe aos museus que existem, que estão dados, e outra coisa é democratizar o museu como ferramenta. Quando hago isso, produzo a possibilidade de que os grupos sociais distintos possam fazer o que querem fazer com os museus. José, isso está bem? Por hoje está bem? Bueno. No sé si hay preguntas en la sala. Lo que pasa es que la manera en la que lo ha propuesto Mario ha sido la que todos hemos podido participar. Yo no sé si de pronto... Profesor Mario, muchas gracias. Entonces damos cierre a esta primera parte de las charlas del seminario y continuamos en un ratito ahora hacia la tarde, a las 2 de la tarde continuamos con la segunda jornada. Sim. Espero que meu portunhol não seja tão feioso. No. Sim.